outra coisa que eu também queria ressaltar com você, que você fala muito bem, a gente já citou um pouquinho disso, sobre essa postura profissional para adentrar na casa da pessoa. Nós sabemos aqui que a nossa casa é sagrada, né? O nosso quarto, a nossa sala é sagrado. E hoje em dia, principalmente aqui falando de São Paulo, onde apartamentos não são tão grandes assim, etc. E às vezes realmente, como você falou, às vezes está o marido, está de folga, às vezes o filho, né, adolescente está ali, ou tem uma outra pessoa. O quanto é importante da pessoa que vai começar a atender em domicílio em relação à postura profissional, Mônica? O que você orienta hoje, né? Porque além de ser uma profissional que atende, você também ministra cursos ensinando outros profissionais a como eles entrarem nesse mundo do atendimento em domicílio. É isso? Sim, eu falo muito isso para as minhas alunas nos meus cursos, né? Que você vai entrar na casa do paciente, mas você jamais pode invadir a privacidade dele. São duas coisas completamente diferentes. Não é porque você está entrando na casa da pessoa que você pode se sentir à vontade. Íntimo, né? Íntimo, que você é uma amiga, por mais que seja uma amiga que você esteja atendendo. Ali naquele momento você é a profissional. É verdade. Você é a prestadora de serviço que está cuidando daquela paciente. Ah, mas é minha tia, é minha amiga, é minha vizinha, é minha amiga há anos, não importa. Naquele momento você está prestando um serviço para ela. Amizade, amizade. Negócios à parte, Sim. né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Porque lembra que eu falei lá atrás? Para você oferecer um atendimento diferenciado, para você oferecer uma experiência para o paciente, vão ser muitos fatores envolvidos, vão ser muitos detalhes. E aí, às vezes, você acaba perdendo a paciente por causa de um detalhe. Às vezes, você levou um tempo para construir aquele ciclo, que você perdeu aquele... Você leva um tempo para construir aquela imagem, você leva um tempo para construir um vínculo com a paciente, você leva um tempo para fidelizar esse paciente. E aí, às vezes, por causa de um detalhe, por causa de um fator, você acaba perdendo esse paciente. Então, se atentar a isso de estou entrando na casa do meu paciente, mas jamais vou invadir a privacidade dele. Ah, Mônica, como assim? Estou entrando na casa do paciente, mas não vou invadir a privacidade dele. Eu entro na casa do paciente, eu pergunto para ele qual ambiente eu posso montar o meu ambiente de atendimento. Qual banheiro eu posso lavar as minhas mãos? Porque, às vezes, o paciente ele fala assim, vamos montar lá no meu quarto. E ele tem uma suíte, ele tem o banheiro dele. Só que ele não quer que você use o banheiro dele. Ele quer que você use o lavabo. E aí, porque você está no quarto dele, você acha que você já pode entrar no banheiro dele e lavar as suas mãos ali. E ele não gosta disso. Sim. E um ambiente extremamente íntimo, né? Isso. Então, assim, eu entro na casa do paciente, são as duas primeiras perguntas que eu faço. Onde eu posso montar o meu ambiente de atendimento e onde eu posso higienizar as minhas mãos. E ao longo desses anos, eu já ouvi pacientes relatando para mim assim, nossa, sabe que a outra pessoa que vinha me atender antes de você, ela não pedia para lavar as mãos? Ela só passava ali um álcool e estava tudo certo e vinha colocar a mão no meu rosto para fazer uma limpeza de pele? Uau. Então, assim, as pacientes elas vão prestando atenção Claro. em tudo, né? Então, assim, se atentem a isso. Você está no quarto do paciente, mas ele falou que você pode usar o banheiro dele, do quarto? Ele não falou que é para você lavar a mão no lavabo? Então, na hora que eu cheguei... Ou faltou a pergunta do profissional, né? É isso. Então, eu perguntei onde eu posso... Não é simplesmente, cheguei, a sala do paciente é grande, já vou chegar montando a maca na sala. E se daqui a pouco vai chegar o filho, o marido do trabalho, e ela não quer perder ali o relaxamento? Ela quer que eu atenda ela no quarto do filho ou no quarto dela. Então, cheguei... Qual ambiente eu posso montar o seu ambiente de atendimento? Mônica, pode montar no meu quarto. Ok. Qual banheiro eu posso utilizar para lavar as minhas mãos? Ou até para que, se caso eu quiser fazer um xixi, por exemplo. Sim, claro. Que às vezes acontece. Então, a paciente não vai se sentir confortável, às vezes, de você usar lá o banheiro dela. Verdade. Entendeu? Então, assim, pergunto para a paciente. Qual banheiro eu posso utilizar? Mônica, pode usar aqui esse lavabo. Mônica, pode usar lá o banheiro do meu quarto, não tem problema. Ok. Então, isso às vezes a gente pensa que é bobeira. Mas não é. Tem pessoas que vão se sentir incomodadas. É verdade. Né? Então, isso faz toda a diferença. Entrar na casa do paciente sem invadir a privacidade dele. De uma forma... Eu acho assim, para todo lugar que você tá, ou lugar onde você vai frequentar, quando a gente está falando de cunho profissional, quando você vai se apresentar, por exemplo, você vai se apresentar num congresso, você tem uma roupa adequada para o congresso.
Quando você vai numa igreja, você tem uma roupa adequada para a igreja. Quando você vai num, sei lá, um festival de música, numa balada, você tem uma roupa específica para tal. Sim. Então, a roupa também é importante. Eu vejo que você tem esse cuidado, né? Vestimenta, uma roupa mais de cores claras, Sim. às vezes o branco mesmo, Sim. né? Que é o mais convencional da estética. E isso é muito importante. E aí, também, algo legal que você falou é sobre, que eu falei, quais são os primeiros passos, o que o profissional precisa ter. Você falou da organização, Sim. né? A organização e o planejamento, que são princípios básicos da administração, da vida, né? Do normal, que você tem que aplicar isso, né? Eu posso colocar um exemplo aí. Se você não tem organização, pensa, mala. Da profissional. A gente sabe que você tem até um formato certo de montar a mala. Sim. Por exemplo, olha, hoje eu tenho 3 atendimentos, um facial, um corporal e mais um facial depois. Quantos produtos eu vou colocar? Como que funciona isso? Como que você usa esse mecanismo? Então, sabe que tem alguns segredos, né, da minha mala que eu só compartilho com alunas. Certo. Mas eu falo que a gente não pode deixar de lado a biossegurança. Não é porque eu estou fazendo atendimento em domicílio que ninguém está vendo, ninguém está sabendo de nada. Não, a paciente ela está vendo e cabe a nós profissionais sabermos ali se nós estamos realmente fazendo tudo certinho. Então tem que ter essa preocupação com a biossegurança. A organização da mala é um dos primeiros tópicos de quando você vai querer realizar um atendimento em domicílio. Então, eu estou alinhada, né? Então começa ali com a minha imagem pessoal. Então, eu estou alinhada. Como você falou, né, eu gosto muito de usar branco, usar cores claras. Óbvio que, às vezes, vai ter aquele dia chuvoso que eu vou atender, que eu não vou conseguir usar aquela roupa branca, né? Mas, assim, como que está essa vestimenta? Ela tem alguma transparência? Ela tem algum decote? Ela está curta? Então, tudo isso a gente tem que se atentar. Então, uma roupa que fique confortável, uma roupa que fique bonita, você tem que estar alinhada. Você tem que ter essa organização não só da sua mala de atendimento, que tem que estar extremamente organizada e de acordo com as normas de biossegurança, né? Mas também de uma forma que fique prática ali para quando eu chego na casa do paciente, fique tudo fácil ali para eu pegar e já montar o ambiente de atendimento. Principalmente na hora de fazer uma massagem, uma coisa que eu aprendi logo quando eu entrei na estética, de assim, não tirar a mão do paciente depois que começou a fazer a massagem, Sim, né, Rony? Isso é meio que óbvio, né? Assim, e infelizmente eu gosto muito de ser paciente, Heitor. Eu gosto muito de ser cuidada. Sim. Além de cuidar, Você né? gosta Eu gosto de ser cuidada. E eu gosto muito, às vezes, ou de ir em alguma clínica, ou de chamar profissionais para vir me atender em domicílio, né? Para vir me atender na minha residência. E assim, é muito diferente quando você está recebendo um atendimento que a pessoa, né, a profissional, não perde o contato, ela se atenta a tudo isso, ela monta ali o ambiente. Enfim, faz toda uma diferença do que aquela profissional que está pegando aqui em você, aí, de repente, ela tira a mão, aí ela pega de novo, aí ela para aqui no cotovelo, aí ela não sabe se ela... Aí, quando ela volta, ela não sabe se ela volta do cotovelo Perde ou o se ela movimento. volta... Então, se perde. Às Então, vezes está assim, no movimento de deslizamento, daqui a pouco volta com outro movimento totalmente diferente. Então, assim, isso é muito importante no momento que você está atendendo. Não perder o contato com o paciente. Organizar a sua mala de uma forma, né, de acordo com as normas de biossegurança, óbvio, mas também de uma forma que fique fácil para profissional. Então, isso conta muito. Essa organização da mala é um dos... Eu falo que para quem quer atender em domicílio e não ter organização... É difícil. É difícil. Talvez não é o perfil, então, para atender, né? Isso, porque assim, você tem que ter organização da sua mala, você tem que ter organização da sua agenda, porque senão você fica igual uma barata tonta, né? Você está atendendo num bairro, né? Você está atendendo na Zona Leste, aí você sai da Zona Leste, vai para a Zona Sul, aí seu último atendimento é na Zona Leste de novo. Mas aí depois você marca outra paciente na Zona Sul, quer dizer, quando você Tem as questões logísticas também para Isso. se pensar, né? Então, organização, por isso que eu falei, né? Quando você me perguntou o que precisa, eu falo, é organização, planejamento. Eu falo que é os 2 fatores mais importantes, né? Um dos mais importantes para quem faz atendimento em domicílio, porque essa organização vai ser para sua agenda, vai ser para sua mala, vai ser para você como pessoa. O seu planejamento vai ser também da sua agenda, do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano, né? Então, como que é o seu planejamento, não só planejamento da sua agenda, do seu dia, mas o seu planejamento financeiro também,
que muitas das vezes as profissionais me mandam mensagem: Mônica, quanto que eu tenho que cobrar no atendimento em domicílio? Eu tenho que cobrar mais? Eu tenho que cobrar menos? Eu falo: eu não sei quais são os seus custos, eu não sei quais são os seus gastos. Qual a distância da sua casa, da onde você vai estar até a casa do paciente? É muito complexo. Mônica, pessoal, vocês estão vendo aí, atender a domicílio não é uma coisa simples. Não é simples. São muitos detalhes que tem que ser feito, que assim, que você precisa ter atenção para não ter, né, para você fazer um atendimento de excelência, que é o que você fala, né? Como se tornar uma esteticista em domicílio e fazer um atendimento de excelência. Porque atender com excelência não é fácil. Você encantar o paciente em todas as esferas para realmente o paciente sair e falar assim: uau! Que massagem boa, que atendimento muito bom. Impecável, tudo. E assim, óbvio que quando eu comecei, Heitor, eu não tinha todos os recursos que eu tenho hoje. Como eu falei, eu não usava a roupa que eu queria, eu não usava a mala que eu queria, às vezes os produtos que eu queria, enfim. Mas aos poucos a gente vai investindo e tem investimentos que são tão baixos, mas que geram uma experiência tão incrível para o paciente. Então, hoje, quanto que custa ali um difusor de aromaterapia? Quanto que custa um óleo essencial para você trabalhar com aromaterapia? Coisa de 30, 50 reais aproximadamente. Quanto que custa? Tudo bem que aí vai ser um investimento um pouco mais alto, mas quanto que custa um lençol térmico? Para a paciente deitar na maca e se sentir abraçada. Ela não vai deitar naquela maca gelada. Eu lembro que, tanto eu, quando ia ser cliente, às vezes eu deitava na maca, a maca estava fria, e eu falava: ai, que frio. Ou então, às vezes, a paciente falava: ai, Mônica, hoje eu vou cancelar o atendimento corporal porque está muito frio. Eu falava: não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa que eu tenho que mudar isso. Né? E assim, eu até tinha a minha manta térmica. Só que a manta térmica, ela chega a uma determinada temperatura, ela esquenta muito, e se a paciente está deitada começa a suar, né? E faz até mal para essa paciente. E aí eu falei: não, peraí, eu tenho que pesquisar algo. E aí eu lembro que eu fui em um spa e tinha um lençol térmico. E eu comecei a pesquisar, joguei no Google, né? Porque até então eu nem sabia o que era um lençol térmico, né? E aí eu joguei no Google, tipo, algo para aquecer a maca. E aí apareceu, tipo, lençol térmico, apareceu manta térmica, enfim. E aí eu pesquisei e tal. Então, assim, na época, eu acho que eu investi, sei lá, uns 100 reais. Hoje custa muito mais, né? Mas não muito mais. Eu lembro que a última vez que eu vi, estava na faixa, um lençol térmico bom, assim, estava na faixa de uns 200 reais. Não é assim, caro. Né? E você traz um bem-estar para essa paciente muito agradável. Então, assim, você vai fidelizando essa paciente, seja no atendimento em domicílio, seja na sua clínica, seja na sala, na sua casa. Né? Porque às vezes a profissional está começando agora, ela tem uma salinha dentro da casa dela, onde ela faz uma adaptação, ela monta uma maca na sala da casa dela, durante o dia, faz os atendimentos, e à noite desmonta a maca, desmonta tudo e vira a sala de novo. Tudo bem, não está errado, você vai fazer esse atendimento, mas como que você vai receber esse paciente? Você vai receber esse paciente com a panela de pressão ligada, lá com o feijão no fogo, para a paciente sair da sua casa cheirando a comida? Ou vai atender com a mão com cheiro de alho? Isso. Então, assim, como que você vai receber essa paciente? Como que está esse seu ambiente de atendimento? Como que você monta o ambiente de atendimento na casa do paciente? Então, tudo isso vai fazendo a diferença. E eu acho que foi ao longo desses anos que eu fui cada vez mais mostrando e me posicionando. Então, hoje eu percebo que os profissionais, os colegas, nos congressos, nos eventos que eu vou, já me conhecem como a Mônica do atendimento em domicílio. Foi aí que as empresas começaram a me chamar também para palestrar, e eu percebo que, vira e mexe, as empresas me chamam para palestrar sobre algo, né? Para falar, às vezes, de determinado produto, de determinado equipamento, mas voltado para o atendimento em domicílio. Por quê? Não só os profissionais, mas as empresas também me enxergam como a Mônica do atendimento em domicílio. Isso é muito importante, eu ia falar exatamente isso, né? Como começou... esse olhar das empresas para você? Qual foi o time assim que você começou a ser convidada e que você realmente olhou para esse mercado também de ensinar outras pessoas? Até porque, vale lembrar, eu não sei, porque eu não conheço todas as faculdades, nem todos os cursos técnicos de estética, mas acredito que deve ter exceções que falam de atendimento a domicílio como um campo de trabalho para o esteticista, para a esteticista também. Como que começou isso aí, Mônica? Então, como eu falei, né, lá
quando eu estudava, nem os professores na época falavam, né, de atendimento em domicílio, enfim, foi algo que foi despertando aí aos poucos e foi crescendo cada vez mais no meu coração. Mas as empresas, eu falo que é um pouco engraçado isso, né, porque eu sempre eu sou uma pessoa muito tímida, né? Antes da gente começar, eu até falei, nossa, amiga, eu estou um pouquinho nervosa aqui, porque eu sou uma pessoa tímida, eu tenho vergonha de falar em público, gravar stories para mim É desafiador. é desafiador. Hoje já está mais tranquilo. Ah, mas você tá super bem, não tá, pessoal? Não tá nas câmeras aí, a Mônica tá desenrolando aqui, mas o papo tá olha, super quando fluindo. eu comecei, foi bem difícil. Eu lembro que quando eu fazia faculdade de farmácia, eu estava grávida da minha filha. E eu tinha um trabalho para apresentar, eu estava próximo já de ganhar ela, e eu tinha um trabalho para apresentar, e eu comecei a passar mal. Comecei a ter contração. Eu comecei a entrar em trabalho de parto, porque eu ia ter um trabalho para apresentar. Fui parar no hospital, e quando eu cheguei no hospital, o médico falou assim para mim, o que aconteceu? Você passou algum nervoso? Eu falei, que eu tinha um trabalho na faculdade para apresentar. E eu ficava muito nervosa, né? Eu não me sentia segura de falar em público. E quando eu comecei a estudar estética, enfim, estudei e tal, eu era aquela pessoa que toda semana eu estava buscando um workshop para eu ir participar. Eu lembro que tinha uma empresa próxima da minha casa de dermocosmético que eles ofereciam um workshop toda segunda-feira. Não era nem tão próximo da minha casa, mas era na Zona Leste. E toda segunda-feira eles ofereciam um workshop e a entrada era 1 quilo de alimento não perecível. E toda segunda-feira que dava, eu estava lá. Legal. Às vezes a vendedora até falava assim para mim, não, Mônica, mas o tema que vai ter semana que vem, você já participou há 2 meses atrás. Eu falava, mas eu posso participar de novo? Porque sempre eu sei que eu vou ter algo para aprender. É verdade. Eu sei que, às vezes, mesmo que for o mesmo profissional que vai ensinar, às vezes ele vai falar alguma coisa diferente, ele vai ensinar algo diferente. E o conhecimento, eu acho que é o bem mais precioso que a gente pode investir. Com certeza. Porque é um equipamento, lançam novos, produtos lançam novos. Agora, o conhecimento, ninguém vai tirar. Ninguém Embora tira. sempre vão ter Coisas conteúdos novas, né? novos, Renovar. mas o conteúdo é algo que ninguém tira. E eu era aquela pessoa que estava toda segunda, né, participando de workshops, procurava empresas diferentes, enfim. E aí eu me recordo que uma das empresas, né, começou a me convidar. Mônica, o que você acha de vir oferecer um workshop para a gente? Eu falei, olha, moça, muito obrigada pelo convite, mas eu não aceito. E aí o rapaz da empresa, ele era do marketing, e a outra pessoa também que era a menina que ela era da parte técnica, né? Como assim você não aceita? Você fala super bem aqui com a gente. Eu falei, então, uma coisa é eu falar super bem aqui, eu e vocês. Outra coisa é eu falar aqui para uma sala, às vezes de 5, 10, 15 alunos e tal. Mas, poxa, pensa com carinho e tal. Aí eu, olha, obrigada de coração, mas ainda não é para mim. Passou um tempo, outra empresa veio me convidar também. E eu, a mesma coisa, olha, agradeço de coração, muito obrigada, mas eu não aceito. E, né, começou a vir alguns convites de empresas, porque eu era aquela pessoa que estava sempre lá nos workshops, sempre lá nos cursos, sempre me atualizando. Foi quando começou a ter o Instagram, eu comecei a postar algumas coisas. Então, comecei a postar dicas de produtos que eu estava utilizando, postar que eu estava lá assistindo algum curso, que eu estava num congresso. Eu lembro que, quando eu estudava, eu fui a única aluna da minha turma que foi para um congresso de estética. Caramba. Porque as outras alunas falaram assim, não, mas para que a gente vai num congresso ainda? A gente começou a estudar agora, não precisa da gente ir para um congresso, a gente nem vai entender o que eles estão falando. E, realmente, era uma linguagem um pouco diferente, porque eu tinha acabado de entrar no curso. Só que foi muito importante para mim estar lá naquele congresso. Então, assim, foi surgindo de forma natural. Eu nunca me convidei para palestrar para nenhuma empresa. As empresas começaram a vir até mim e, no começo, eu neguei muitos convites. Até que chegou uma empresa e falou, olha, eu vou te colocar para palestrar. Era um congresso Estética, e no mês seguinte ia ter uma Beauty Fair. E aí o pessoal da empresa falou assim, vou te colocar para palestrar na Beauty Fair. Eu falei, eu já falei que eu não aceito, agradeço, mas eu não aceito. Não, mas eu vou te colocar, não interessa. Vou te colocar em ponto final. Eu levei numa brincadeira, dei risada, estava até com meu marido no dia, né? Meu marido deu risada também e tal. Eu falei, não, você sabe que eu não aceito e tal.
Fui embora de boa. Passou uns 15 dias, me ligaram da empresa para alinhar o tema que eu ia falar. Eu falei assim, não, mas eu não aceitei. Como assim? Eu não aceitei. Eu falei que eu não vou. Não, Mônica, mas vem. Olha, vem aqui, a gente conversa, a gente alinha tudo. Eu falei, não, eu não quero. Mônica, por favor, dá uma chance pra gente, tudo tal. E aí eu fui na reunião. Conversei, eles me convenceram. Não, olha, vem, vai ser bacana. Você fala super bem e tal, tal, tal. Fui. Eu lembro que no dia eu chorei, tomando banho, para arrumar, eu chorei. Falei, meu Deus, por que eu fui aceitar esse convite? Não era para eu ir, eu estou muito nervosa e tudo. Graças a Deus deu super certo. E aí as outras empresas começaram a me chamar e não tinha como eu falar não, né? Porque elas viram que eu comecei a palestrar. E aí, quando foi final de 2018, a Ana Cláudia Petquevicius me ligou para me convidar para palestrar no palco principal do Estética em São Paulo, que nós tivemos o prazer de dividir o palco juntos, sim, né? Sim. E quando ela me ligou, eu falei, nossa, Ana. Ela falou, olha, Mônica, eu tô te ligando para te fazer um convite para você palestrar no palco principal do Estética em São Paulo do ano que vem. E você vai falar sobre atendimento em domicílio e tal. Eu falei, nossa, Ana, nossa, muito obrigada pelo convite, mas olha, eu acho que eu não aceito, acho que eu não estou preparada para isso. Ela falou, oi? Como assim você não aceita? Isso não é um convite para você aceitar ou não aceitar, é um convite para você ir. Você tem ideia? E eu, ai, Ana, mas eu não sei, tal, tal. Enfim, graças a Deus deu super certo. Né? Depois foram vindo outros convites, Estética em Sul, enfim, até que no final do ano aconteceu uma premiação muito importante na área da estética. E eu ganhei como esteticista revelação. Para mim foi assim um divisor de águas na minha vida. Até assim, por mais que eu sempre falava nos cursos para as minhas alunas, que às vezes eu escutava de alunas assim, ai, Mônica, mas a minha paciente não me valoriza. E eu falava assim, não, mas você que tem que se valorizar. Se você não se valorizar, se você não mostrar para a sua paciente que você é uma profissional diferenciada, que você tem valor, ela não vai te valorizar. A valorização começa em você. E eu acho que eu ouvia tanto, né, outras pessoas falando, atendendo domicílio, mas você está começando, mas você não tem dinheiro, que é caro, né, montar uma clínica, tudo. E aí, quando eu ganhei aquele prêmio, eu acho que, para mim... Deu um tapa na cara de muita gente. Deu um tapa na minha cara, inclusive, também, sabe? Você tipo assim, me deu um chacoalhão. Tá vendo? Você é a Mônica do atendimento em domicílio, você ganhou esse prêmio, você ganhou em primeiro lugar e as pessoas te reconhecem por isso. E eu, caramba, sabe? Não, isso é muito